Eu estava trabalhando e aí pensando, né? Cabeça doendo, pensando. Aí me veio aquela palavra do paralítico no tanque de Betesda. E a Bíblia diz que ele estava há 38 anos ali naquele tanque. E toda vez que ele via a água se mover, porque havia uma crença de que um anjo, quando descia, movimentava as águas, e o primeiro que entrasse na água era curado. Só que ele talvez não ficava na beiradinha, né? De repente era proibido ficar na beirada, né? Senão ficaria todo mundo aglomerado na beiradinha ali, para mexer a água, você tira, né, para dentro do tanque. E aí aquele homem está ali. A Bíblia diz que o Senhor Jesus resolveu passar por ali. E aí entendeu que aquele homem estava há 38 anos ali. Então, uma coisa interessante que, mesmo que fosse 38 anos, ele estava ali, né? De certa forma ele tinha esperança, mas por outro lado, pelo que ele fala também, ele parece que não tinha esperança. Porque quando Jesus olha para ele, vê a situação dele, o tempo que ele está ali, ele pega e diz: tu quer ser curado? E aí o Senhor Jesus ele sabe tudo, né? Coloca feijão pra mim, pode. E aí ele faz essa pergunta para provocar esse paralítico, né? E ele pega e ele se queixa. Diz assim: Senhor, eu quero, mas eu sozinho eu não vou conseguir. Não tem ninguém que me ajude a chegar na água a tempo. E claro, ali só tinha gente na volta que precisava de ajuda, né? Precisava da ajuda. E aí a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para ele, né? O que quer, meu filho? A Bíblia dá uma ordem para ele. O que quer? E aí diz para ele, né? Levanta, toma o teu leito e vai para casa, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Dentro da família evangélica tem dois grupos distintos que há já alguns anos, né? Eles discutem entre si sobre calvinismo e arminianismo, né? E às vezes a gente assim, a gente sendo arminianista, a gente se comporta como se fosse calvinista, né? Porque o calvinista, ele acredita que Deus predestinou uns para o sofrimento, para a dor, para a morte, para a perdição, e outros não, né? Então, às vezes, a gente se comporta como se fosse calvinista. A gente está ali sofrendo. No caso desse homem, fazia 38 anos que estava ali. Mas ele estava ali perto da água, que se movia de tempo em tempo. E quando ele é instigado, aí mostra que ele tinha esperança, e ao mesmo tempo mostra que ele não tinha, porque não tinha ninguém para ajudar ele a chegar ali. E às vezes a gente pensa como calvinista, a gente está passando por lutas, e essas lutas já estão há bastante tempo, né? Não chega a ser 38 anos, talvez não chega a 8 anos, mas cada um de nós tem um tempo que a gente está ali patinando numa mesma coisa, sofrendo na mesma coisa, e nada, e aí a gente daqui a pouco é calvinista. A gente começa a pensar como calvinista. Na verdade Deus, ele me predestinou mesmo para mim vir nesse mundo, para mim sofrer, né? Para mim sofrer, para mim não tem jeito mesmo, não tem solução. Minha vida é isso aí. Acho melhor eu ficar quieto, baixar minha cabeça, fazer o que eu posso e
E aceitar. É. E aí me veio também aquela mulher do fluxo de sangue também, né? Ali diz que ela já vinha há algum tempo, não diz quanto tempo, mas ela já vinha há algum tempo lutando pela saúde dela. E a Bíblia diz que ela tinha dinheiro e que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos para ser curada daquele sangue que escorria, né, dela. E a Bíblia diz que ela gastou tudo e, em vez de melhorar, ela piorava. Né? Talvez em algum momento também ela deve ter pensado como um calvinista, Deus me predestinou para o sofrimento, né? Para viver a minha vida toda desse jeito. Mas aí também o Senhor Jesus passa pela vida dela. Né? Um monte de gente na volta. E a Bíblia diz, né, um dos evangelistas diz que ela pegou e ouviu falar da fama de Jesus. Alguém falou para ela da fama de Jesus. Alguém disse para ela, Jesus, ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar da segunda morte, do lago do fogo e do enxofre, da perdição eterna. E não só isso, ele não quer que a gente sofra, que a gente padeça, ele já veio trazer o reino dele para a terra, para nós usufruir das coisas que o reino dele tem. E aí deve ter falado para ela da fama de que ele curava os enfermos, até problemas de nascença ele curava, ele libertava. E quando essa pessoa falou, veio uma fé sobre a vida dela. Ela recebeu uma fé. E aí o Senhor Jesus passa pela vida dela, junto com uma multidão. E aquela mulher que foi tocada por vários médicos, né, examinada por vários médicos, ela decidiu no coração dela, sabe, chega de estar me tocando. É eu que vou tocar, é essa pessoa que vai me curar. Mas eu não vou pedir para ele me tocar, eu vou tocar nele. Eu vou tocar na hora das vestes dele e eu vou ser curado. E ela conseguiu furar o bloqueio ali da multidão, chegar até ele, deve ter se rastejado, porque a orla fica lá embaixo, nos pés dele. E ela toca na orla e ela sente no corpo dela, não sei se ela recebeu uma energia elétrica, sabe? Se ela recebeu um arrepio, um calor no corpo, mas ela sente que ela foi curada. E o Senhor Jesus sente também que saiu dele virtude. Né? E aí eu estava pensando nessas coisas, né? Às vezes a gente, no meio da luta, vários anos sofrendo e padecendo e patinando na mesma coisa, parece que a gente está predestinado para isso, né? No nosso caso é a questão financeira. Pô, quanto tempo nós já tivemos bem. E aí, não bem, mas tivemos bem, ao ponto de já compramos 2 carros zero, compramos um apartamento, então a gente já teve bem, não estava com esse peso aí da quantidade de responsabilidade aí, de contas e patinando para pagar elas, né? Graças a Deus que mal ou bem, com atrasado a gente paga, né? O carro dando problemas, a gente vai ali investindo, consertando Mas é cansativo. Então é cansativo. É cansativo e às vezes a gente acha que a gente está predestinado para isso. Eu perguntei para ele, eu disse para ele, Senhor, o que nós estamos fazendo de errado? Aonde a gente está errando? Por que isso? Por que essa luta? Por que essa coisa? Que toda a vida a nossa questão é sempre financeira, sempre financeira. Não muda o disco, não vira. Né? A área que não flui.
Graças a Deus a gente não passa fome, mas a gente tem que estar pedindo. Tem que estar pedindo. Por fazer coisa errada, a Bíblia diz que todos são pecadores. Eu perguntei, eu estou esperando ele me responder. A Bíblia diz que todos são pecadores, ela também diz que ele manda vir um sol sobre justos e injustos, Sim. a chuva sobre maus e bons, né? A parábola da casa sobre a rocha diz que todas as duas casas ali, construídas, uma na rocha, outra na areia, elas recebem o mesmo impacto da natureza, né? As tempestades, as inundações. Então, mas nós, né, nós cristãos, a gente tem que procurar se dedicar, se corrigir. Por que isso, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Aí a gente, quando vê, tá pensando como um calvinista. Eu estou predestinado para isso mesmo. Eu acho que o meu galardão está lá no céu, lá que vai estar tudo bom. Aqui não, aqui a gente vai. É isso aí. A nossa vida aqui é assim, é desse jeito, né? E aí eu fico olhando para a história, eu vejo que o pai da fé, aquele que Deus separou para ser o fundador da nação de Israel, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, eu vejo que ele, o filho, o neto, né? Abraão, Isaac, Jacó, o que eles passaram também. A Bíblia diz que Deus enriqueceu eles, né? Mas antes disso, quanto tempo eles não ficaram? Eles iam lá, a água era a coisa mais importante no deserto. Para dar para os animais, para eles, para o ser humano, para a plantação. Então a água era algo importante lá no deserto. E aí diz que eles cavavam o poço, porque dali do poço é que vinha o sustento, o recurso que eles precisavam. E a Bíblia diz que ali daí alguns vinham, roubavam o poço deles, outros vinham e jogavam areia para dentro do poço, entulhavam o poço. Significa a questão financeira deles, de onde vinha todo o recurso, eles conspiravam. E aí eu vejo assim, às vezes o nosso poço, volta e meia está sendo entulhado, volta e meia está sendo roubado. A maneira em que a gente consegue ter a comida na mesa, ter o que comer, ter o que vestir, de honrar os nossos compromissos, de ofertar, né, de dizimar na igreja, de ofertar na vida de outras pessoas. A gente vê, parece que isso está sendo atacado constantemente. A gente está louco para ficar livre de toda dessas responsabilidades. Para quê? Para poder estar envolvido com a igreja. Os eventos, todos os eventos que tiver na igreja, a gente poder estar ali, estar junto. Isso é bom, a gente gosta. Mas esse é o momento que Deus está permitindo a gente passar por isso, né? Quanto tempo mais, não sabemos. Mas a história mostra aqui que esse homem do tanque de Betesda era 38 anos. E essa mulher aqui gastou tudo que tinha e piorava. Não diz quanto tempo. Mas chegou um momento que Jesus passou, e mudou a história deles, mudou a vida deles, né? E aí eu anotei aqui também, né, que sobre aquelas palavras, né, sobre predestinação, né? Antes da fundação do mundo e durante a fundação do mundo, a Bíblia cita essas mensagens, sabe? O que Deus fez antes da criação e durante a criação. E a gente vai ver que Deus sempre planejou para nós, antes de nós existirmos, Ele planejou para nós coisas boas, né? Só que esse mundo, ele vai passar, ele jaz no maligno, o inimigo, ele tem um certo domínio, influência sobre esse mundo, e o alvo somos nós.
Mas uma coisa eu entendi, né? Que eu acho que eu entendi o que nessa mensagem que eu estava trabalhando e pensando, eu entendi que o Espírito Santo estava querendo nos dar, né? Nós não fomos predestinados para viver a vida inteira sofrendo. Nem nós e nem ninguém. Nós não fomos predestinados para o lago do fogo do enxofre. O lago do fogo do enxofre, que é a segunda morte, ela foi predestinada para o diabo e os seus anjos. Nós fomos predestinados para a nova terra e para o novo céu, onde o Senhor vai habitar conosco. Nós fomos predestinados para refletir a imagem e a semelhança de Jesus nessa terra, quando nós estivermos bem e quando as coisas não estiverem muito bem. E eu tenho certeza que às vezes a gente fica meio sem esperança, talvez como esse homem do tanque, como esta mulher do fluxo, mas uma coisa boa que a gente tem que pegar dali. Esse homem continuava ali em volta do tanque. Aquela mulher continuava tentando achar uma maneira de resolver o problema dela. E é o que nós estamos fazendo. Sabe? Nós temos que continuar. Estamos terminando de comer, antes de tomar banho. Nós temos que continuar crendo que vai chegar o momento em que Jesus vai aparecer e vai nos surpreender.